Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Ei, Guilherme, Amanda, ei, Letícia. Boa E aí, noite. professor? Deu uma travada aqui no Zoom, aí eu não consegui abrir o microfone e a câmera. Desculpa aí a demora. Ei, Letícia, boa noite. E aí, gente, como estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo bem. Estão lidando bem com as emoções aí, com o Enem se aproximando? O que vocês estão sentindo? Eu realmente não sei, eu tô muito insegura com isso. Eu só tô tranquila em quesito redação. De resto, tô perdida. Você está insegura? Deixa eu só desligar o meu ventilador que está dando muito barulho. Aí, melhorou. Você falou que tá tranquila só com redação? Só com redação. Você tem praticado muito Exatas, redação? eu sei que dá muito ponto, mas eu sou péssima em exatas. Sou de humanas. Entendi. Mas está conseguindo fazer exercícios? Alguns Porque, sim, outros não. porque exatas tem muito disso, né? De pegar as questões para fazer para realmente fixar o conteúdo. Ei, Bela, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Bom, joia. deixa eu... Oi? Não, nada, é porque eu tô no ônibus, pode estar barulhento. Aqui tá barulhento? Não, eu tô no ônibus. Ah, tá, entendi. É que aqui também estava fazendo barulho, eu desliguei meu ventilador aqui, acho que agora ficou melhor. Será que entra mais gente? Esperar mais 2 minutinhos. Hoje vocês não tiveram monitoria, né? Por isso que tem menos gente. E aí, Guilherme? Não ouvi sua voz ainda, tudo bem? Eu tinha falado aqui, né? Acho que não deu pra escutar, não. Tinha falado, e aí, tudo bem? Ah, desculpa, eu não escutei, não. Tô joia. Ô, gente, vocês tentaram fazer os exercícios daquele material que eu postei lá no grupo para vocês? Quem Eu dei uma tentou? olhada, eu tinha começado, mas eu não terminei, não. Uhum. E o que você começou a fazer, você conseguiu? Como que foi? Eu só fiz o início, porque eu tinha outras atividades pra fazer. Uhum. Eu fiquei ocupado, ainda mais em final de bimestre, assim. Ah, que você está na escola ainda, né? Sim. Entendi. Entendi. Então, vamos fazer aqui. Ó, já deu quase 10 minutos, né? Vamos começar. E aí o pessoal vai chegando aí, quem não conseguir, assiste depois no YouTube. Então, vamos continuar falando sobre estequiometria. Estequiometria é fundamental a gente colocar mesmo a mão na massa, né, para fazer os exercícios. Então, me ajuda aí a gente encontrar o exemplo que a gente parou na aula passada. Lembro da gente ter feito esse. Parou, foi nesse aqui? Não foi? Foi no 3? Eu acho que foi, porque você acha que você deixou 2 exercícios pra fazer? Então, aí o 3 vocês chegaram a fazer, acho que a gente parou nesse aqui. A gente tinha Foi. colocado a equação, aí nós balanceamos, né? Porque quando aparece exercício de estequiometria, o primeiro passo é balancear uma equação. Então, esse daí acho que a gente terminou de fazer. Quando a gente relaciona volume de um gás, aí a gente tem que lembrar o seguinte: se esse gás estiver na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, aí 1 mol de qualquer gás, pode ser qualquer gás mesmo, tá? Hidrogênio, oxigênio, ozônio, qualquer gás nobre, enfim, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Se 1 mol ocupa 22,4, a gente consegue fazer uma regra de 3 para achar o volume de qualquer quantidade de mol desse gás, né? Então, a gente fez aí esse exemplo 3.
Vamos tentar fazer aqui o exemplo 4? Agora, quando o gás está fora da CNTP. Se o gás estiver fora da CNTP, aí a gente tem que usar aquela formulazinha, PV igual a NRT. Lembra que a gente viu naquele material de cálculos químicos? Que é o nosso conteúdo para poder aplicar aqui nos cálculos estequiométricos? Vocês lembram ou não? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente fala de volume de um gás, volume de um gás é o seguinte, se esse gás estiver no CNTP, aí 1 mol é igual a 22,4 litros. Agora, se esse gás estiver fora da CNTP, ou seja, fora das condições normais de temperatura e pressão, a CNTP, os valores que são usados ainda são da CNTP antiga, tá? Que é a temperatura de 0 graus Celsius, e 1 atm. E aí, nessa CNTP antiga, que ainda é o que aparece nos vestibulares, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Se esse gás estiver fora, em qualquer temperatura diferente de 0 graus e qualquer pressão diferente de 1 atm, aí a gente vai ter que usar uma fórmula para calcular o volume desse gás. E a fórmula é essa aqui, ó. Para a gente lembrar, olha, por você, nunca rezei tanto. Por você, nunca rezei tanto. O que é isso? O P é a pressão, que tem que estar em atm, o V é o volume, que vai ser dado em litros, o N é o número de mol, R é a constante dos gases e T é a temperatura. Então, vamos usar essa expressão aqui, ó. Agora, na nossa questão, está falando o seguinte, a questão quer saber, ó, calcule o volume de gás carbônico, que é o CO2, produzido na reação de 4,2 quilos de bicarbonato de sódio, aí deu a fórmula do bicarbonato. Gente, bicarbonato de sódio pertence a qual função química? Função inorgânica. NaHCO3. Nós temos quatro tipos de funções, né? Ácidos, bases, sais e óxidos. NaHCO3 é o quê? Quem sabe? Eu acho que é um sal, não? É um sal, muito bem. Terminou com ato, terminou com ito, terminou com eto, o nome do íon, né? É um sal. Então, bicarbonato de sódio. Com ácido clorídrico. A gente tem um sal reagindo com ácido. Vou montar essa reação aqui para vocês, para que vocês possam balancear, tá? Então, olha só. Vamos imaginar que fosse uma questão que não viesse com a equação, né? Para a gente montar a equação, olha só como que a gente faz. Os reagentes já foram falados aqui no enunciado, ó. Calcule o volume de CO2 produzido. Se o CO2 é produzido, quer dizer que ele está antes ou depois da seta? Ele é reagente ou ele é produto? Produto. Produto. Então, um produto está aqui. Produzido na reação de 4,2 kg de bicarbonato de sódio com ácido. Então, os nossos dois reagentes estão aqui, olha, NaHCO3, que é o bicarbonato, reagindo com o ácido clorídrico, e aí vai formar CO2, e o que mais? Olha só, esse tipo de reação aqui é muito importante para o Enem, tá, gente? Toda vez que tiver um carbonato ou bicarbonato reagindo com ácido, sempre vai ter a formação de gás carbônico. E aí, por causa desse gás carbônico, essa reação aqui, ela libera bolhas. Sabe quando a gente mistura assim na cozinha bicarbonato com limão? Bicarbonato com limão? Quem já fez? Meio que minha avó falava que era um remédio para dor de barriga. Isso, é quando tá com azia, né? Comeu demais, tá com aquele desconforto estomacal. Mas aí o que acontece no copo quando você mistura o bicarbonato com limão? Ele espuma. Espuma, então tem efervescência. Aquilo ali, gente, é uma evidência de reação química.
tá? Então, está formando aquelas bolhas porque tem um gás sendo liberado. Então, toda vez que qualquer ácido reagir com bicarbonato ou carbonato, a gente vai ter a produção de bolhas. O limão é um exemplo de um ácido, né? Aqui a gente tem um outro ácido reagindo com bicarbonato, que é o ácido clorídrico, mas poderia ser qualquer ácido. Aí o que a gente vai lembrar? Que nessas reações sempre vai ter gás carbônico nos produtos, e aí, além disso, vai ter água e o restante dos íons, olha só. No NaHCO3, nós temos o cátion, Na+, e no HCl, a gente tem o ânion, Cl-. Então, eu vou combinar esses dois aqui. Na com Cl forma o nosso bom e velho cloreto de sódio, NaCl. Está montada a equação. Se fosse alguma questão que perguntasse assim, qual é a evidência dessa reação? A evidência vai ser a efervescência, por causa justamente do gás carbônico. Vamos balancear essa equação? Me ajuda aí. Está balanceada? Não, o hidrogênio tem dois ali. Tem Do lado dois do lado dos produtos, mas dos reagentes também tem dois, olha só. Ah, Aqui, ó, tem um aqui e outro aqui, dois. Do outro lado tem dois também, tá certinho o hidrogênio. Então, a gente olha, primeiro, a regra do macho, né? Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Metal, nós só temos o sódio, tem um de cada lado. Já tá certo. A metal, a gente tem o cloro, tem um Cl do lado dos reagentes e um Cl nos produtos. Carbono tem um de cada lado, hidrogênio dois de cada lado, oxigênio três de cada lado. Então, já está balanceado. Resolve essa questão aí para nós, gente, por favor. Rapidinho, vou marcar 4 minutos, tá? Tentem fazer. A questão está querendo saber volume. Volume de um gás que está fora da CNTP. Para isso, então, a gente vai usar a fórmula, olha, por você, nunca rezei tanto. NRT. Se eu quero descobrir o volume, olha só, é só mexer nessa expressão. O que é o volume? Para deixar o V sozinho, o P que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, não é isso? Então, aqui, ó, o volume desse gás vai ser igual ao número de mol, vezes a constante, que já está aqui no enunciado, vezes a temperatura. A temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Então, para a temperatura estar em Kelvin, a gente tem que pegar a temperatura em graus Celsius e fazer o que com ela? Para transformar graus Celsius para Kelvin, gente, o que faz? Olha só, a temperatura está em Kelvin, a temperatura está em graus Celsius, tem que ser em Kelvin. Como que a gente faz para transformar? Alguém sabe? Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a temperatura ela está, quando ela não está na CNTP, a gente vai fazer o seguinte: somar 273 na temperatura em graus Celsius. Acho que eu não escrevi isso aqui, não, gente, peraí. Escrevi aqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Tá bom? Então, toda vez que a temperatura vier em graus Celsius e você quiser transformar para Kelvin, é só somar 273. Então, se aqui nós temos 27 graus Celsius, nós temos quantos Kelvin? Tem gente? 300? 300. Então, aqui, ó, nós temos a temperatura, nós temos a constante está aqui, ó, e nós temos a pressão é 1 atm. Só está faltando descobrir o número de mol de gás carbônico, porque aí a gente encontra o volume, tá? Então, tentem fazer aí.
E aí, gente, deu para sair alguma coisa? Quem pode me ajudar a resolver? Tem alguém aí? Gente, cadê vocês? Tem ninguém aí? Não é possível, cadê vocês? Vamos lá, gente? Olha só, vou resolver aqui com vocês, tá? Para a gente fazer qualquer questão de estequiometria, a gente tem que ver qual é a proporção entre aquelas substâncias que aparecem no enunciado, tá? Eu mandar aqui no chat. Beleza, não tem problema não. Quem não conseguiu fazer, eu vou fazer com vocês, ó. A gente quer saber o volume de gás carbônico. Pode ficar tranquila, Letícia. Vamos lá, vamos fazer juntas. Olha só. O enunciado está pedindo para calcular o volume de gás carbônico é CO2. Então, isso aqui me interessa, ó. Os dados dessa substância aqui me interessam. Produzido na reação de 4,2 quilos de bicarbonato de sódio. Esse aqui também me interessa. São as duas coisas que me interessam na reação. E qual que é a proporção entre essas duas substâncias? Qual que é a proporção em mol, gente? Tem quantos mols de bicarbonato formando quantos mols de gás carbônico? Depois que a equação está balanceada, igual a nossa. Qual que é a proporção em mol? Hein? Não é 1 mol? Olha só. 1 mol de bicarbonato para cada 1 mol de CO2, não é isso? Na equação balanceada? Só que o enunciado me deu informação da massa do bicarbonato. Mas eu consigo um valor de massa aqui, né, gente? 1 mol de bicarbonato são quantos gramas? Eu tenho essa informação? Quanto que é 1 mol de 84. bicarbonato? 84. Então, olha o que eu tenho aqui na minha primeira linha da regra de 3. Olha, 84 gramas de bicarbonato são capazes de produzir 1 mol de CO2. E quando eu tiver 4,2 quilos de bicarbonato, qual é a quantidade em mol de gás carbônico? Quando é assim, gente, não precisa fazer transformação das unidades, porque a gente vai cortar e a nossa resposta final vai ser dada em mol. Tá? Deu quanto aqui? Gente, não, vocês estão muito calados. Vocês chegaram nessa regra de 3 aqui, pelo menos? Gente, estou preocupada. Olha só, deixa eu mostrar a resolução. Resolvendo aqui, ó, nós temos o seguinte, que 1 mol de gás carbônico, 1 mol de bicarbonato produz 1 mol de CO2. 1 mol de bicarbonato produz 1 mol de CO2. E quando eu tiver 4,2 quilos de bicarbonato, isso aqui vai produzir quantos mols de CO2? Olha só, aqui nós temos 84 gramas produzindo 1 mol. 4,2 quilos vão produzir quantos mols? Quem fez essa conta aí? Lembrando que 4,2 quilos é a mesma coisa que 4.200 gramas. 4.200 gramas. 4.200. Deu quanto aí? Pode fazer na calculadora, gente? Deu 50. Oi? No meu deu 50. 50 mol. Aí, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui na nossa fórmula e onde tem o N, a gente vai colocar 50. Então, o volume de gás carbônico vai ser igual
volume de gás carbônico vai ser igual a 50 vezes o valor da constante, que ó, 50 vezes o valor da constante, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 300, isso tudo dividido pela pressão, que é 1. Resolvendo isso aqui, eu já vou pegar a colinha da minha resposta aqui, tá? Olha só, o volume de CO2 vai ser igual a 1.230 litros. 1.230 litros, tá? Na resolução aqui, ó, eu fiz as mesmas contas, só inverti a ordem. Tanto faz se você calcula qual é o volume de 1 mol de gás carbônico nessas condições, ou se você primeiro determina quantos mols e depois pega esse número de mols e substitui na fórmula. De qualquer jeito, a gente vai achar o mesmo valor, que é 1.230 litros de gás carbônico. Gente, eu preciso que vocês tentem fazer. Com a resolução, deu para entender o que foi feito ou não? Tá confuso ainda? Eu consegui entender um pouco aqui. É muito importante que vocês peguem para fazer, tá? Olha só, vou colocar o próximo exemplo aqui. O próximo exemplo já vai envolver uma coisa a mais, que são reagentes com impurezas. Reagentes com impurezas. Então, peraí. Exemplo 5. Gente, só um minutinho que eu vou desligar o forno ali com a minha janta, senão vai queimar. Tô sentindo o cheiro aqui já. Pera aí, rapidão. Já volto. Voltei. Letícia, você falou que não conseguiu entender? Espera aí, vamos fazer de novo, então? Olha só. Vou fazer de novo. Tá, gente? Não fica com dúvida, não. Não tenha vergonha de perguntar. Vou pegar esse exemplo 4 aqui, fazer de outra maneira para ver se vocês conseguem entender. Olha só. A gente está querendo saber o volume de gás carbônico produzido numa determinada reação. E aí, o que a gente sabe? O volume, gente, de um gás, ele é proporcional à quantidade desse gás, né? Então, quanto mais gás, maior o volume ocupado por esse gás. E essa quantidade do gás a gente mede por número de mol. Então, quanto maior o número de mol, maior o volume. E aí tem uma regra que fala o seguinte, ó, já foi observado experimentalmente que se o gás estiver nas condições normais de temperatura e de pressão, o que são essas condições normais de temperatura e de pressão? É a pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus. Se o gás estiver nessas condições, 1 mol desse gás ocupa 22,4 litros. A gente fez o exemplo 3, que era usando essas condições. Só que agora a gente tem um gás que não está nessas condições. Ele está fora da CNTP. Como que eu sei que está fora? O que está me falando aqui, ó? Ele está numa temperatura de 27 graus. E na CNTP a temperatura é de 0 graus. Então, eu não consigo fazer a relação que 1 mol é igual a 22,4 litros. Se o gás não estiver na CNTP, eu vou ter que usar a seguinte expressão. Olha só, para calcular o volume desse gás, em vez de falar que 1 mol é igual a 22,4 litros, eu vou ter que usar essa expressão aqui, ó. PV igual a nRT. O que é isso? Pressão, volume, o N é número de mol, o R é uma constante, que sempre o enunciado vai dar, que ó, tá aqui, e o T é a temperatura, só que essa temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Eu quero saber volume do gás. Volume do gás, gente, é o seguinte, eu quero deixar esse V aqui sozinho. Lá na matemática, vamos observar aqui essa expressão.
nós temos a letra P, a variável P, multiplicando o V. Se eu quero deixar o V sozinho, aquele P que estava multiplicando vai para o outro lado com a operação inversa. Então, ele vai dividir do outro lado, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Que vai ser o nosso numerador? Vai ser o N, o R e o T. Eu vou dividir tudo isso por P. Esse vai ser o volume do meu gás. Então, para eu calcular o volume do gás, eu preciso de 4 informações. Olha só, eu preciso do número de mol, eu preciso da constante, o enunciado já deu a constante, então já tenho a constante. Eu preciso da temperatura, o enunciado já deu a temperatura, beleza, é 27 graus Celsius, só que eu não posso esquecer que, para entrar nessa fórmula, a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, aqui, ó, 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin, porque transformar de Celsius para Kelvin é só somar 273. Beleza, a outra informação é a pressão. E a pressão o enunciado já deu, que é 1 atm. Então, eu já tenho todas as informações, só falta o N. Eu preciso saber quantos mols de gás carbônico vão ser produzidos nessa reação. Para isso, eu preciso da minha equação balanceada. Vou escrevê-la aqui de novo. Ó. A equação é a seguinte. Quando o bicarbonato reage com o ácido, a gente vai formar gás carbônico, isso aqui sempre, água, e nesse caso aqui vai formar NaCl, que eu estou juntando os íons que sobraram, tá? Olha só, essa equação, gente, ela já está balanceada. Tá tudo igual de um lado e do outro. E essa equação balanceada, o que que ela mostra para a gente? Qual que é a proporção? A proporção entre todas as substâncias que aparecem nessa reação é de 1 para 1. Então, é 1 mol de bicarbonato reage com 1 mol de ácido, produzindo 1 mol de CO2, 1 mol de água e 1 mol de NaCl. Beleza, só que eu não preciso preocupar com todas as substâncias. Eu vou olhar só aquelas que aparecem no enunciado. Olha só, no enunciado fala do bicarbonato e fala do CO2. Então, só esse aqui que me interessa, olha. Quando 1 mol de bicarbonato reage, eu tenho a formação de 1 mol de gás carbônico, certo? Essa é a informação em mol. Eu consigo fazer essa mesma informação em massa? Quanto que é 1 mol de bicarbonato? Tem qual massa? O enunciado já deu pra gente, olha, 84 gramas. Então, que relação que eu posso fazer? Na aula passada a gente falou sobre isso. Ó. Quando a gente vai montando essa tabelinha, a gente pode relacionar qualquer valor de uma coluna com qualquer valor da outra. Como o enunciado está relacionando ali massa do bicarbonato e está pedindo volume, e para a gente calcular volume, a gente precisa do número de mol, então o que interessa para a gente? Olha só, essa primeira linha da regra de 3, que são dados do enunciado, hein? Olha só, 84 gramas de bicarbonato, que é o NaHCO3, forma quantos mols de CO2, gente? Quem pode responder aí? 84 gramas de bicarbonato forma quantos mols? 44. 44 gramas, né? 44 gramas que equivale a quantos mols? 1. 1. Isso mesmo. Então, aqui, ó, 84 gramas de bicarbonato forma 1 mol de CO2. Ótimo. Só que eu não tenho 84 gramas reagindo, eu tenho 4,2 quilos. 4,2 quilos é a mesma coisa que 4.200 gramas de bicarbonato. Então, essa massa aqui, que é muito maior do que 84, vai formar quantos mols de CO2? Aí o Guilherme fez a conta aí para nós naquela hora e descobriu que era 50, né, Guilherme? 50 mol? Era. Então, 50 mol de CO2 que são produzidos nessa reação aqui. Mas essa ainda não é a resposta final, porque a questão está querendo saber qual o volume de gás que é produzido. Aí é só eu voltar numa expressão aqui, ó. O volume vai ser igual ao número de mol, vezes a constante, vezes a temperatura, dividido pela pressão. Agora eu só vou substituir os valores. Então, vamos lá. Tá meio bagunçado aqui que eu tô ficando sem espaço, mas vou colocar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Volume vai ser igual a nRT dividido por P. Então, o volume é igual. O número de mol é 50. A constante é 0,082. Estou só substituindo, tá? A temperatura tem que estar em Kelvin. São 300 Kelvin.
E a pressão, tá fácil aqui, porque a pressão é 1 atm, então a gente vai dividir por 1, não vai alterar nada do resultado, né? Só multiplicar, então, esses valores aqui do numerador. Fazendo essa conta aqui, deu quanto? Faz aí para nós, Guilherme, só para a gente ver se o resultado daquela hora estava certo. 50 vezes 300 vezes 0,082. 1.230. 1.230 litros. Então, esse é o volume de gás carbônico produzido quando a gente tem uma reação de 4,2 quilos de bicarbonato. Deu para entender, gente? Quem falou que estava em dúvida aí? Deixa eu ver aqui. A Letícia, Marlúcia, que falou que estava confusa. Sim. Gente, pega esse exercício e vai fazendo de novo, tá? É a prática, com a prática vocês vão vendo que tem um padrão nas questões, tá? Meu conselho para vocês é pegar o enunciado e ir circulando todas as informações, tá? O que você tem de dados e qual vai ser a ferramenta que você vai usar para chegar no resultado final. Nesse caso aí, como está falando de gás, está falando de volume, e aí, nos dados de pressão e temperatura, essas não são as condições da CNTP, então a gente precisa usar essa fórmula. Mas se fosse a CNTP, era só fazer aquela relação direta. 1 mol é 22,4 litros. Então, se esse experimento aqui tivesse na CNTP, era só a gente fazer assim, ó, se 1 mol de CO2 é igual a 22,4 litros, então 50 mol é igual a X, seria a nossa regra de 3, tá? Então, vamos fazer mais um aqui, agora um requisito a mais aqui nessas questões de estequiometria, que é quando a gente fala de impureza dos reagentes. Impureza dos reagentes, gente, é o seguinte, vamos pensar, sabe quando a gente cata feijão em casa? Quando você compra o feijão, está escrito na embalagem assim, 1 quilo, né? 1 quilo. Tem 1 quilo de feijão ali mesmo? Consegue fazer todo o feijão que vem no pacote? Ou a gente passa por algum processo antes? Quem gosta de cozinhar aí, como que é o processo para fazer feijão? Hein, gente? Comprei um pacote de feijão, tem escrito lá 1 quilo. É verdade? Lá dentro tem 1 quilo de feijão? Não, você tem que catar depois, né, para tirar o que tem entre o feijão. Você tem que catar o feijão, né? Quando a gente vai catar o feijão, a gente acha pedra, acha milho, né? Tem que tirar. Então, feijão mesmo, você não tem 1 quilo ali, você tem menos do que 1 quilo. Porque na embalagem, quando está escrito 1 quilo, está considerando o feijão e as impurezas. Então, a nossa amostra ali, ela não é totalmente de feijão, né? Tem as impurezas. Isso acontece com outros reagentes também. E a gente deve levar isso em consideração na hora do cálculo estequiométrico, porque impurezas não participam de reações químicas, só o reagente que participa, tá bom? Então, a gente tem que tirar essa impureza e ver quanto que realmente participa da equação, porque quando a gente pensa em cálculos estequiométricos, é a quantidade de cada reagente que interfere no produto final. Se eu estou usando um reagente cheio de impurezas, eu tenho que levar isso em consideração. Então, no exemplo do feijão, vamos supor assim, ó, 1 quilo, né? 1 quilo é o pacote. Vamos supor que eu consegui tirar ali, catando feijão, eu tirei 100 gramas de pedrinha com milho, com feijão preto no meio do feijão carioca normal, e eu não quero fazer o feijão preto e feijão vermelho, eu só quero fazer o carioca normal, que eu não sei como que ele é, branco, né? Sei lá. Aí eu quero separar, quero fazer, tô catando feijão para fazer de um tipo só. Aí nessas impurezas, tirei 100 gramas. Qual que era o teor de pureza do feijão, gente? Se de 1 quilo, 100 gramas, eu descartei. Qual que é o teor de pureza desse feijão? De 1 quilo, 100 gramas eu descartei. Quanto que esse restante, né? Quanto que o que sobrou de feijão representa? Em porcentagem.
que vocês já viram lá na matemática? 90%? 90%. Muito bem, Guilherme. Então, esse feijão, a gente pode falar assim, se fosse um reagente químico, viria no rótulo assim, olha, feijão com 90% de pureza. Quer dizer que a cada 100 grãos, por exemplo, a cada 100, 90 são de feijão e 10 são de impurezas. Tá? Muito bem. Então, vamos ver como que isso aí se aplica nas questões? Olha só, o exemplo 5, deixa eu tirar aqui da frente. Calcule a massa de cal virgem. Enem adora esse reagente aqui, tá, gente? Um óxido. Calcule a massa de cal virgem, que é o CaO, produzida pela decomposição térmica de 500 gramas de calcário. Calcário é um mineral cujo principal componente é o carbonato de cálcio. Só que esse mineral está falando aqui, olha, que ele contém 80% de carbonato de cálcio. Então, eu quero saber qual a massa desse produto aqui, ó, CaO, vai ser produzida pela decomposição de 500 gramas de calcário, tá? Sabendo que não são os 500 gramas que vão participar da reação. O que participa da reação é só o carbonato de cálcio, e ele representa 80% da minha amostra. Então, tenta fazer isso daí, por favor. Vou dar um tempinho para vocês. E aí, deu para fazer? Alguém conseguiu? Tem gente, tem alguém aí? Qual foi a massa de reagente que participou dessa reação? Se o teor de pureza era 80%. Aí foi 80 gramas, se eu não me engano? 80 gramas? Não, 80%, né? Aí a gente tem que saber bem quem é o nosso referencial, quem é o nosso 100%. No exemplo do feijão, o 100% era o pacote todo, né? E aqui a nossa amostra total é que, olha, a rocha, né, de 500 gramas. Então, 500 gramas é o nosso total, ele corresponde a 100%. Só que dessa rocha total, desses 500 gramas, eu não tenho 500 gramas do reagente, eu tenho apenas 80% disso. Então, quanto que é 80% de 500? Sempre para achar a porcentagem, gente, é só multiplicar pelo número decimal, né? Nesse caso, seria 0,8. Então, 500 vezes 0,8 dá 400 gramas. Só tenho 400 gramas do reagente. Então, eu consigo montar a minha regra de 3. Olha só. Deixa eu passar aqui, ó. Olha só. Carbonato de cálcio virando óxido de cálcio e gás carbônico. A proporção em mol é de 1 mol de cada. Mas e a proporção em massa? Olha só, o enunciado me falou os valores das massas molares.
Um mol de carbonato de cálcio são 100 gramas. Um mol de CaO são 56 gramas. Então, eu posso fazer essa relação aqui, ó. 100 gramas de carbonato de cálcio produzem 56 gramas de óxido de cálcio. Mas no meu processo, eu não tenho 100 gramas, eu tenho 400. Então, quando eu tiver 400 gramas, qual vai ser a massa de óxido de cálcio produzida? Eu chamei aqui de Y, esse Y é igual a 224 gramas de CaO. Vê se deu para entender. Questões envolvendo pureza do reagente. Você sempre vai considerar a amostra como sendo o seu todo, e aí o teor de pureza você vai tirar daquele todo. E aí uma coisa, gente, vamos fazer um combinado aqui, um pacto. Jamais, em nenhuma questão, em nenhuma hipótese, a gente pode calcular a pureza em cima da massa molar, tá? A massa molar é a massa daquela determinada substância, a gente não vai mexer nessa massa, nunca, tá? Quando a gente falar de pureza, a gente vai calcular uma porcentagem em relação à minha amostra, tá? A amostra toda é sempre o 100% e o teor de pureza vai me mostrar o quanto do reagente que eu tenho naquela amostra. Tudo bem? Deu para entender ou não? Ah, não, gente, vocês estão muito calados. Cadê vocês? Me assusta, não? Sim ou não? Deu para entender? Tem alguém aí ainda? Deu para entender. Gente, vocês estão muito caladinhos. O que está rolando? Estou preocupada. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma reclamação? Desabafo? Deixa eu ver aqui. Deu para entender, prof? É cansaço. Realmente, está todo mundo muito cansado, né, gente? Mas vamos lá, vamos dar o gás aí, pensar que a gente está na etapa final, né? Estamos quase chegando lá no dia da prova. Vamos nos manter firmes na medida do possível. Gente, dá um print desse exemplo aí, ó, para vocês tentarem fazer. Eu já vou ter que sair para o próximo horário, mas tenta fazer pelo menos esse, por favor. Eu postei lá o material, mas não sei se todo mundo tentou fazer. Por favor, dá uma olhada aí. Deu para tirar o print? Do exemplo 6. Aí eu corrijo na próxima aula com vocês. Tranquilo? Deixa eu ver. Hoje é quem que vai entrar depois de mim? Sou eu. Eu quem? Júlia, ei, querida. Ei, Júlia, tudo bem? Aula Bem, de arte. você? Que bom a aula de Isso. arte para animar esses meninos, que a química hoje não conseguiu não, viu? Eita, gente. Oh, meu Deus. Vamos ver se eu vou animar, galera. Vamos ver, acho que a arte vai animar mais. Então, deixa eu ir lá, Thalita, eu te respondendo a pergunta, não entendi nada, porque química, para mim, minha filha, é a coisa mais complicada do mundo, viu? Oh, meu Deus. Ai, ai. Então, tá, Mas deixa que eu ir lá. bom, foi bom te ver dando aula. Ah, que bom, então. Então, Um beijo, beijão boa para aula para vocês. vocês. Tchau, pessoal. Ô, Boa noite. Thalita, eu não preciso fazer nada mesmo, não, né? Só me lembra. Não, agora não tem que fazer nada mais, não. É só seguir o jogo aí. Ótimo. Tá bom? Então tá bom, Tchauzinho. querida. Até mais. Um beijo para você. Boa noite.